Alves de Souza nasceu em Guarabira no dia 19 de março de 1923. Ela é a quarta dos 6 filhos do casal formado pela senhora Joana Alves do Nascimento, que era dona de casa, e do senhor Luiz Alves Guilherme de Souza, que era barbeiro e também um poeta. Helena estudou no Colégio Nossa Senhora das Neves e no Liceu Paraibano. Cursou o bacharelado em Direito na primeira turma da Faculdade de Direito da Paraíba. De inteligência notável, Helena alimentava o sonho de ser juíza. Mas até aquela data, o judiciário paraibano era formado apenas por homens. A vontade e a vocação de Helena para seguir a carreira de juíza foram tema de extenso debate nos jornais da cidade nos idos de 1956 e 1957. Helena conta que discordava do fato de não poder acessar a magistratura só porque pertencia ao sexo feminino. De outro modo, alguns jornalistas, formadores de opinião, advogados e profissionais de diferentes áreas se sentiam à vontade para declarar publicamente a desconfiança acerca da capacidade e pretensão da jovem Helena. Um painel com a trajetória de Helena Alves consta no Memorial da Justiça Eleitoral da Paraíba e foi elaborado a partir do acervo de jornais da época que Helena guarda cuidadosamente e, por isso, nós podemos acessar esse capítulo da história que parece pessoal, mas ao mesmo tempo é tão importante para o judiciário, para a justiça eleitoral, bem como para compreendermos as relações sociais da época em meados do século XX. Helena Alves não foi aprovada na primeira tentativa em 1956, o que causou estranheza e revolta entre os seus colegas bacharéis que eram conhecedores da sua capacidade. No entanto, ela não desistiu e prestou novamente concurso em 1957. Aqui apresento a repercussão na imprensa paraibana sobre a participação de uma mulher no concurso de juiz. As opiniões se dividiam. Alguns apoiavam, como o procurador João Jurema, que afirmou em entrevista ao jornal A União. Francamente, não vejo inconvenientes no ingresso da mulher na magistratura. Há mulheres enérgicas, resolutas, estudiosas, capazes de, nesse setor, bem servir à justiça. Já o advogado Pessoa de Lima foi conciso e breve. A Eva togada, ninguém se engane, trará mais complicações para a justiça do que vantagens, mais atropelos do que bons serviços. Finalmente, em 1957, Helena tornou-se magistrada, aprovada em concurso público, escrevendo assim o seu nome na história do Poder Judiciário na Paraíba e inaugurando, portanto, a palavra juíza. Foi ela a primeira mulher a assumir esse cargo no Judiciário Estadual e também a primeira juíza eleitoral, motivo de orgulho para a nossa justiça especializada. Ela foi lotada inicialmente na comarca de Pilões, depois transferida para Cabedelo, onde atuou durante o maior tempo em que exerceu a profissão. Ela não foi apenas juíza, ela também foi professora e uma apaixonada pela educação, defensora do conhecimento. Enquanto juíza e junto com o então promotor de justiça, Júlio Aurélio Coutinho, Helena Alves ajudou a fundar a primeira escola pública de Cabedelo. Porém, seu trabalho como juíza nas comarcas e também como juíza eleitoral teve um triste desfecho. Em fevereiro de 1969, Helena foi afastada de suas funções e aposentada compulsoriamente, com base no artigo 6º, parágrafo 1º do Ato Institucional número 5. O momento político no país favoreceu a ação arbitrária que cassou 13 juízes
e um desembargador na Paraíba, dentre os quais Helena Alves de Souza, sem razão aparente. A única explicação encontrada por Helena e seus colegas contemporâneos foi o fato dela ser uma mulher e ter sido a primeira a ingressar na magistratura paraibana a contragosto de muitos. Aqui estão as manchetes de todo mundo e as mais... Eu estava diante da televisão quando saiu a relação dos caçados, ele chama caçado. Chamavam caçados, né? Eu fui aposentada compulsoriamente e o meu nome se encontrava lá. Vocês calculam, eu quase caí para trás, né? Pela televisão. Pela televisão. Se mandaram alguma coisa para minha casa, não tomei conhecimento. O que eu fiz foi correr para minha casa, porque eu sou muito família, né? Corri para a casa de minha mãe, lá me encontrei com meus irmãos e fomos chorar juntos, né? Então, o que fazer? Mas aí eu tenho que viver, né? Levantei a cabeça e se tinha alguém por trás que deve ter tido, é lógico, né? Também não tomei conhecimento e naquela época não podia se defender. Para Helena, foi uma grande decepção e motivo de tristeza não poder continuar com o seu trabalho de juíza e com o qual tanto sonhou. Helena Alves voltou à sala de aula e foi inspiração para alguns alunos seguirem a carreira de juízes. Ironicamente, ela ministrava a disciplina de Organização Social e Política do Brasil, OSPB. Eu vou falar o que ela não quer que se fale, porque eu quero falar. Hoje, a sociedade de hoje, a justiça de hoje, o mundo de hoje precisa que isso seja falado, explícito. Então, tem a Helena que venceu, que quebrou o machismo, e quebrou o patriarcalismo. Não podemos esquecer que nossa sociedade é escravocrata ainda, ela é patriarcal, ela é machista. Então, tudo isso foi quebrado e permanece hoje. Por isso a importância de Helena Alves de Souza. Porque é uma voz que precisa ser levantada. Essas vozes dessas mulheres têm que ser lembradas sempre. Porque não foi à toa não que ela passou e que hoje ela ainda passa. Tia Helena tem sonho de perseguições, Tia Helena tem, às vezes, situações de perseguições, tudo resultado da violência que ela sofreu naquele momento de 68. Então, eu vou falar dessa mulher, que é a resistência que está ali nela. Uma mulher tão tímida na infância, uma mulher que foi menina até os 14 anos, mas uma mulher que, quando se fez mulher, se percebeu mulher, ela sabia que tinha que brigar, e brigou. Brigou pelo lugar de juíza, certo? Por isso que a violência foi tão grande quando atirou. Porque ela brigou, ela conseguiu, eram poucas mulheres, ela foi a primeira mulher. Ela instituiu a palavra mulher, ela fez a fundação, a palavra juíza, certo? Ela fez a fundação, instituiu esse nome, juíza. E ela instituiu isso lhe foi tirado, lhe foi roubado. Mas, como tudo que é tomado espaço, que as mulheres ocupam, pode ser retirado naquele momento, mas depois é revisto, certo? E veio a Comissão de Verdade, que está aí passando nesse momento que nós vivemos, dessa democracia, que a gente não pode nem chamar isso de democracia. Isso foi tirado, foi refeito, e a Comissão de Verdade fez isso. Para mim, é muito orgulho de ser sobrinha de Helena Alves de Souza. Então eu vou dizer por que ela foi afastada. Ela foi afastada porque ela era mulher, porque ela era pobre, porque nós vivíamos uma ditadura militar casada com a ditadura civil. Então, por isso que eu falo sobre Tia Helena e faço questão de colocar essa fala, certo? Porque a gente está vendo mulher morrendo todo dia, e Tia Helena é mulher, certo? Então, Tia Helena é um exemplo de mulher. A gente está vendo mulheres perdendo seus direitos, Tia Helena é mulher. E mulher pobre. Ela era filha de um barbeiro. Então, eram duas questões de classe que estavam aí. Tem duas questões, uma de classe e uma de gênero. Certo? Uma de classe de gênero. Então, a gente não pode deixar de olhar para isso. Então, eu homenageio, fico feliz que essa homenagem seja feita, porque ela merece.
Não só o nome dela lá, porque nós mulheres merecemos. Eu sou sobrinha e filha de Helena Alves de Souza. Então, eu tenho orgulho disso, porque eu sou mulher, certo? Primeiramente, eu queria dizer que é muito importante esse reconhecimento ao que foi Tia Helena, ao que é Tia Helena e ao que ela representa, não só para a gente, mas para gerações futuras. E agradecer ao TRE por essa homenagem, né? É sempre bom esse resgate, a gente tá falando, a gente tá lembrando, a gente tá dizendo da importância dela para a família, mas também para todo mundo. Então, eu gostaria de ler um texto que eu fiz enquanto jornalista. Nos 90 anos dela, eu fiz um texto que foi publicado no jornal União na época, e aí eu gostaria de ler esse texto hoje. A minha homenagem para ela nesses termos, porque eu acho que minha irmã já falou muito bem sobre o que ela representa para a gente e o que a gente pensa de toda essa situação e do que ela passou. O artigo é Meu Orgulho Primeiro. Meu orgulho primeiro vem desde a infância e tem nome forte. Helena Alves de Souza, primeira juíza da Paraíba, responsável por parte da minha formação ao lado da minha mãe, Maria, do meu pai, Genaro, e da minha tia Seta, os três já em um plano superior. Ficou tia Helena, que sempre esteve à frente do seu tempo. Fez concurso para juíza, mas só foi aprovada na segunda tentativa. Adivinha por quê? Foi boicotada no primeiro pelo simples fato de ser mulher. Por esse mesmo motivo, foi afastada da sonhada carreira em 1968, em ato inexplicável até hoje. Acabaram seus sonhos, mas não arrefeceram seu ânimo. Helena continuou em sala de aula e em casa, passando para gerações futuras um legado de justiça, trabalho e retidão. Alicerces para os que tiveram o privilégio de conviver com ela. Depois de 10 anos, Helena Alves foi convidada a voltar ao judiciário, porém, numa cidade distante. E então, já com o tempo de serviço acumulado e muito contrariada com o tempo perdido fora do trabalho de juíza, não aceitou e pediu aposentadoria, arquivando definitivamente o desejo de exercer o cargo que tanto sonhou e para o qual foi aprovada em concurso público. Helena está aqui para contar sua história e esse ano ela completa 99 anos de vida. Damos um viva a essa mulher que continua inspirando gerações de pessoas, homens e mulheres, juízas, ex-alunos, ex-alunas, jovens, estudantes, enfim. Para nós, pronunciar o seu nome é honrar a história de quem abriu caminhos, pavimentou novas possibilidades, inaugurou o uso de uma nova palavra, a palavra juíza. Queria agradecer também pelo convite à escola, queria também falar sobre a importância desse projeto da educação, cidadania e memória da Justiça Eleitoral da Paraíba. E o que mais me chamou a atenção foi saber a história da doutora Helena Alves, a primeira juíza de direito da Paraíba. A palestra sobre o Memorial da Justiça Eleitoral da Paraíba foi um projeto em prol de expor aos alunos eleições passadas no nosso estado, mostrando como é importante haver a divulgação e a preservação de bens históricos. Como aluna, me senti como se estivesse dentro de um túnel do tempo. E fiquei feliz ao ouvir um pouco do poder feminino, a história de Helena Alves. Estou aqui para falar sobre a aula do projeto Cidadania e Memória da Justiça Eleitoral. A aula que tivemos foi muito interessante, pois falou sobre a democracia e a cidadania. Foi importante, pois conheci a história da Helena Alves, a primeira juíza da Paraíba. É com muita alegria que eu estou participando para prestar homenagem à doutora Helena Alves, primeira juíza do município de Cabedelo. Lembro-me que no ano de 2013, o cartel eleitoral de Cabedelo, juntamente com a Câmara Municipal de Cabedelo, com a propositura da vereadora Maria das Graças Rezende, falecida recentemente, para atender um desejo merecido, honrado da magistrada, em receber o título de reconhecimento da cidadania desse município maravilhoso que acolheu a magistrada. E o evento ocorreu no dia 5 de setembro de 2013,
com a participação maciça de autoridades, prefeitos, juízes, vereadores, servidores e familiares. Doutora Helena, eu desejo toda a bênção de sorte para a sua vida e rumo aos 100 anos. Um abraço. Sua trajetória de coragem, inteligência e determinação é um capítulo importante da nossa história e sempre chama a atenção de jovens e visitantes do Memorial da Justiça Eleitoral da Paraíba. A Helena Alves de Souza damos os parabéns e mais uma vez o nosso muito obrigada.